meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula do curso de tráfego pago. E essa aula é uma aula muito importante porque a gente vai dar o primeiro passo para você subir a sua campanha. Aqui a gente vai planejar uma estratégia muito importante para sua campanha, mas deixa eu te lembrar, esse daqui é a nossa segunda aula, então quer dizer que esse treinamento já teve a primeira aula e é muito interessante que você já comece por lá. Lá tem muito conteúdo importante e cada processo é importante para que você traga e tenha realmente resultado. Então antes de começar, deixa eu dar os primeiros recados. Lembrando que o link da apostila está no link da minha bio lá no Instagram. Está aqui embaixo, só você entrar no Instagram, começar a me seguir, baixar a apostila porque nós já vamos precisar dela aqui nessa aula. Segunda coisa, não esquece de clicar aqui no botãozinho de se inscrever no canal, porque essa daqui é a segunda aula, a gente vai ter várias outras aulas, todas elas com conteúdo muito legal, muito importante, muito bacana e que vai te ajudar muito. Terceira coisa, grupo do WhatsApp aqui embaixo, ali a gente vai ter várias aulas ao vivo que vai ser divulgado lá no grupo para você participar, tirar suas dúvidas, mostrar a sua campanha, quem sabe aí receber uma consultoria 100% gratuita nas suas campanhas de tráfego. Mas vamos lá, bora lá pro conteúdo de hoje, porque esse conteúdo é um dos mais importantes. Na verdade, é ele o que define toda a estratégia e tudo aquilo que a gente vai fazer. Na primeira aula ali, eu falei para vocês que a gente tem que validar muitas coisas, né? A gente precisa validar público, produto e oferta. Lembra disso? A gente falou lá na primeira aula. Tá? Então, o primeiro passo é a gente fazer essa pré-definição de público. Quando vocês forem subir as suas campanhas de tráfego lá no Facebook, lá no Google, lá no TikTok, você vai perceber que uma das primeiras coisas que eles vão pedir para você é identificar e falar qual que é o seu público, com quem você quer falar, quem que é a pessoa que vai estar ali do outro lado para ver o seu conteúdo, ver o seu criativo, seja lá o que for. O público é ele que define todo o tema da nossa comunicação, nosso tom de voz, nosso arquétipo, ele que define tudo, porque primeiro a gente precisa saber com quem a gente vai falar, quem que é o nosso público. A maioria das pessoas, quando começa no marketing digital, eles fazem o processo inverso. Eles encontram um produto e saem procurando pessoas querendo comprar. E o processo correto, na verdade, é o contrário. Você tem que identificar um grupo de pessoas e entender quais produtos aquele grupo de pessoas compram. Tá, deixa eu te explicar melhor que vai ficar mais fácil de entender. Imagina, por exemplo, que nós temos brigadeiro para nós vender. É mais fácil eu vender o brigadeiro para um jovem de 18 anos ou para um senhor de 65 anos. Provavelmente mais fácil eu vender para o jovem. Agora, se eu tenho um remédio de hipertensão, é mais fácil eu vender para o jovem de 18 anos ou para o senhor de 65? Claro que para o senhor de 65. Todos os tipos de públicos eles só compram produtos diferentes, produtos selecionados, produtos importantes que resolvam algum problema na vida deles. E você precisa identificar esse grupo e encontrar pessoas que estão querendo buscar. Um dos maiores erros que eu vejo quando a pessoa começa no marketing digital, elas vão lá para o dropshipping, elas vão lá para o mercado de afiliado, e nesses mercados elas acham que elas vão ter que escolher um produto campeão e esse produto campeão vai trazer receita para eles. E é por essa razão que a maioria desses projetos fracassam. Por quê? Porque quando eu crio uma loja genérica, como é um termo muito comum ali no dropshipping, ou saio encontrando qualquer produto, eu não tenho uma especificação de público, eu não sei qual que é a dor, eu não tenho um estudo de pessoa. Por essa razão que essas estratégias elas sempre são dadas ao fracasso. Então a regra é, identifique um determinado público e procure produtos que resolvam a dor daquele público. Presta atenção numa coisa e esse já é uma primeira lição que você tem que anotar aí. Todo produto e serviço resolve problema na vida de um cliente. Ponto. Todo serviço ou produto resolve o problema na vida de um cliente. Porque a mulher que não tem um brinco perfeito para o dia do seu casamento, ela tem um problema muito grave na vida dela. Porque a mulher que não tem a bolsa que combine com o seu vestido, ou o homem que não tem a chuteira para jogar o futebol dele ali no final de semana, tem um problema muito grave na vida dele. E é seu trabalho, como um especialista, como um vendedor de produtos ou vendedor de serviço, resolver essa questão na vida da pessoa. As pessoas elas vão comprar pelos motivos dela e você precisa entender quais são esses motivos. Porque assim, ó, imagina que eu pego, por exemplo, essa garrafa de água. Então eu tô com uma garrafa de água aqui. E eu saio no meu prédio oferecendo essa garrafa de água. E eu bato de porta em porta. Quer comprar minha água? Quer comprar minha água? Quer comprar minha água? Eu posso até vender uma água ou outra, mas vai ser muito difícil. Agora, se eu pego uma caixa geladinha, com bastante gelo, bastante água gelada e vou para um parque num dia de calor e coloco uma placona bem grandona, água geladinha aqui, o que vai acontecer? Eu vou vender muito mais água com muito menos esforço. Por quê? Porque eu identifiquei qual que é o problema daquele público. Sede.
Logo, eu posso vender água, posso vender isotônico, posso vender energético, posso vender vários outros produtos porque eu identifiquei a necessidade daquele público. Dentro do marketing digital, nós trabalhamos de vários termos. Nós falamos de persona, nós falamos de público-alvo e essas duas coisas são muito importantes. Qual que é a diferença de um e do outro? A persona é algo mais específico, enquanto o público-alvo é algo mais amplo. Por exemplo, meu público-alvo, imagina que sejam mulheres de 25 até 45 anos, interessadas em saúde e beleza. Esse é um público-alvo. Quando eu crio uma persona, eu coloco lá a Joana, que ela tem 31 anos, é casada, com filho, advogada, trabalha, cuida da sua saúde e precisa ali de um produto para um suplemento alimentar para ela continuar tendo corpo físico, saúde, disposição e etc. Que eu dei um exemplo como se fosse um produto de saúde, né? Como se fosse um suplemento alimentar. Então a diferença entre público-alvo e persona é a segmentação. Por que esses dois são muito importantes? A persona, ela vai te dar um norte e vai te deixar dar um direcionamento do que você pode falar, mas principalmente do que você não pode falar. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante. Mais importante do que o que você pode falar é o que você não pode falar para aquele determinado público. Vou dar um exemplo. Eu tinha um cliente na agência na época, que eles foram um dos maiores vendedores de semijoias aqui do sul do país. As semijoias masculinas, inclusive. E eles tinham dois produtos que eram os produtos campeões deles, que eram um crucifixo e um colar bem grossão, assim, colar de funkeiro, essa galera que gosta desses colares grossos, assim. E os dois eram banhados a ouro, os dois eram de excelente qualidade, mas os dois tinham um persona completamente diferente. Preste atenção, mesmo que você esteja segmentado em um determinado nicho, você pode ter público-alvos e personas diferentes de acordo com o seu produto. Porque concorda comigo que a pessoa que está interessada em escapulário não está interessada em correntes grossas de ouro. Não faz sentido. São públicos diferentes. E ali eles foram definir a persona de cada um deles. Na persona que eles definiram pro escapulário, eu achei muito interessante, porque eles colocaram lá que o cara era caminhoneiro, católico, né? O escapulário é católico. Então, caminhoneiro, católico, casado, com filhos e tudo mais. E uma das coisas que eles colocaram lá como uma observação, era bem na época do Lula, Bolsonaro, sabe? O Brasil estava bem dividido, eles colocaram lá que a persona deles era Bolsonaro, votava no Bolsonaro, não sei o que, não sei o que. Tá, Davi, por que você tá dando esse exemplo? Porque você concorda comigo que para me vender escapulário, eu não preciso falar de política? Para me vender escapulário, eu não preciso falar do Bolsonaro, não preciso falar do Lula, porque eu vendo para os dois públicos. Quando ele define isso e ele coloca isso como um fator crucial para fazer a venda, eu consigo identificar se eu posso ou se eu não posso falar. Então a persona, ela vai te dar esse direcionamento. Ela vai te dar esse posicionamento. Por isso que persona é muito importante você ter montado. Porque uma coisa é eu falar com 500 pessoas, com 1.000 pessoas, com 2.000 pessoas. E no marketing digital isso vai acontecer. Você sobe uma campanha de tráfego pago, por exemplo, e o seu criativo ele aparece para 5.000 pessoas. Você pode ofender ou elogiar uma pessoa, tudo vai depender de com quem você está falando. E aí, quando eu tenho a minha persona bem montada, eu consigo me explicar, eu consigo aplicar ali os pontos importantes para que eu faça uma venda e, obviamente, eu posso saber naquilo que eu posso ser neutro, que eu não preciso entrar e não preciso entrar em um debate. Porque aquilo que eu acabei de falar para vocês, presta atenção nisso daqui. Você consegue elogiar e xingar uma pessoa, tudo com a mesma frase. Tudo vai depender de com quem você está falando. Então imagina, por exemplo, que você chega para uma mulher que está grávida. E você chega pra ela e você fala, nossa, que barriga linda, você tá grávida. Ela vai ficar muito feliz. Ela fala, não, eu tô de 6 meses, é uma menina. Ela vai quase contar o ato da concepção da criança. Agora chega e fala essa frase pra uma mulher que não está grávida. Chega pra uma mulher que não tá grávida e fala, nossa, que barriga grande, que barriga bonita. Você vai ver o tapa na cara que você vai tomar. Você percebeu? A mesma frase ela consegue elogiar e xingar uma pessoa, tudo vai depender de com quem eu estou falando. Porque se você falar do mesmo jeito que você fala com seus amigos, com o juiz, meu amigo, você vai preso. Por quem? Porque a personalidade, quem é a outra pessoa do outro lado, vai variar muito. E é com base nela que eu vou mudar o meu tom de voz. É com base nela que eu vou fazer o meu criativo. É com base nela que eu vou criar a minha campanha. Por exemplo, eu tenho vários treinamentos que acontecem presencialmente aqui em Curitiba. Inclusive, se você é daquela região e você quer participar de um curso presencial, o link vai estar aqui embaixo também para você garantir o seu ingresso, beleza? Mas eu tenho vários treinamentos presenciais aqui em Curitiba e eu vendo
90% dos meus ingressos no tráfego pago. Basicamente ali o resto é no tráfego orgânico, mas 90% é no tráfego pago. E quando eu vou pegar criativo, eu vou criar os criativos, depois a gente vai ter uma aula de criativo explicando para vocês. Eu pego o criativo e falo assim: você que é empresário de Curitiba e região, eu tô dando uma narrativa. Essa narrativa ela tá sendo para quem? Para os empresários de Curitiba e região. Agora, se eu pego esse celular e falo assim: você que é vendedor de Curitiba e região e quer aprender a vender no digital, percebe que o meu público é outro? A minha comunicação ela está sendo adaptada de acordo com a minha persona. Por quê? Porque eu tenho um treinamento presencial de marketing digital que ensina empresários e vendedores a vender na internet. Quando eu chamo o empresário de empresário, quando eu chamo o vendedor de vendedor, fica muito mais fácil de eu criar um ponto de conexão com essa pessoa. E é isso que vocês precisam criar. A persona e o público-alvo, ele vai te dar esse direcionamento. Quando você for subir a sua campanha, você vai ter que fazer o que a gente chama de segmentação de público. Beleza? Segmentar o público é eu escolher quem que eu quero que veja o meu criativo. Ponto. E aí essa segmentação, ela vai precisar estar dentro do meu público-alvo. Eu vou colocar lá homens, mulheres, ou homens e mulheres, dois juntos, de 25 a 30 anos, de 18 até 60 anos. Eu vou escolher uma data, vou escolher um público. E vou colocar os interesses dele. E com base no público, eu vou criar o meu criativo. Com base no público, eu vou criar a minha oferta. Aí eu vou ter validado o público, narrativa e oferta. A narrativa ela sempre vai estar dentro do criativo. E por consequência, eu vou vender muito bem. Vai por mim que isso funciona muito bacana. Então bora para a apostila que eu vou ensinar vocês a criar a sua persona. Fechou? Bora lá! Aqui na apostila, nós temos a persona, a chave para uma estratégia de marketing eficiente. Então vamos lá, o que é uma persona? Persona é a representação fictícia do seu cliente ideal, baseada em dados e insights sobre o seu público-alvo. Percebeu? Foi o que eu acabei de explicar aqui agora, tá? Diferente do conceito do público-alvo, que é mais amplo e demográfico, a persona é mais detalhada e inclui informações sobre comportamentos, dores, objetivos, motivações do consumidor. Criar uma persona ajuda as empresas a desenvolver uma estratégia mais direcionada. O exemplo que eu estava falando para vocês ali do criativo. Campanhas mais eficientes e produtos que realmente atendam à necessidade do mercado. Por que criar uma persona? Porque a persona torna a sua comunicação mais assertiva. Você consegue adaptar o seu tom de voz. Tom de voz, gente, é isso que eu estava falando para vocês. Você está conversando com um jovem ali, você está conversando com seus amigos, você vai ter um tom de voz. Você vai falar de um jeito, você vai dar risada, você vai gritar, você vai contar uma piada. Agora, se você está conversando com advogado, com juiz, com promotor, seu tom de voz é diferente, um tom de voz mais respeitoso e assim por diante. Melhorar a segmentação dos anúncios, quando você vai fazer a segmentação de público lá que eu falei para vocês. Vocês conseguem desenvolver produtos e serviços. O exemplo que eu dei da água. Então, se você identificou que o seu público é um público que tem sede, logo você vai escolher ali as configurações, né? Você vai escolher ali os produtos que você quer de acordo com a necessidade do cliente. Então, com sede, eu vou oferecer água, vou oferecer sorvete, eu vou oferecer várias coisas. Por quê? Porque o meu público está com calor, com sede num parque. Beleza? Como que se cria uma persona? Vai ser muito simples, beleza? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essas perguntas, tem várias perguntas aqui na apostila, você vai pegar um papel e caneta e você vai começar a escrever. Então, o nome, você vai dar um nome para sua persona. Lembrando que a persona ela pode ser para cada tipo de produto. Então, se você tem lá vários tipos de produto, você vai ter que criar. Então, tem camiseta masculina e camiseta feminina. Então, uma persona para uma persona para outra. Tem camiseta polo, camiseta social. Persona para um e persona para outro. Beleza? Vai ficar mais fácil de vocês criarem os criativos de vocês depois disso. Tá? Então, nome fictício. Idade, quantos anos ele tem? Gênero, homem ou mulher? Importante vocês definirem e saber quem que são as pessoas que mais compram. Tá? Então, quando eu faço criativo, às vezes eu subo criativo. Você que é empresária de Curitiba e região, eu tô falando com mulheres, então eu vou segmentar minha campanha para mulheres. Vá por mim, funciona muito bem, a comunicação ela fica bem mais direta. Beleza? Localização, de que região que essa pessoa é? Estado civil, casado, tem filho, família. Qual que é a área de atuação? Qual que é o cargo ou função? Por que eu coloco o cargo e função? Porque imagina que você esteja vendendo ali, por exemplo, um produto que é um produto para cabelo. Só que é produto profissional. Então, somente cabeleireiros vão utilizar aquele produto. Logo, eu vou ter que fazer minha segmentação para aquele determinado público. Beleza? E isso funciona com várias coisas. Se você está vendendo roupa social, qual que é a profissão que utiliza roupa social? Entende? Não vai ser um carteiro que utiliza roupa social.
Entende? Ele utiliza outro tipo de roupa e assim por diante. Hábitos e comportamentos. Quais redes sociais eles mais utilizam? Você precisa saber onde o seu público está. A gente vai falar depois um pouco mais de praça, um pouco mais para frente numa próxima aula, mas é importante você já ter aqui uma previsão. Público mais velho gosta mais de Facebook, público mais novo gosta mais de Instagram, público velho e criança gosta de TikTok. É engraçado porque o público meio termo não está muito no TikTok. Tá? Óbvio que toda regra tem sua exceção, aqui eu estou dando um parâmetro para vocês, beleza? Conteúdos que eles consomem, prefere vídeos, artigos, podcasts, canais de compra, hobbies e lazer, decisão de compra, quem que escolhe, como que ele escolhe o produto? A mulher tem que pedir pro marido permissão, como que é o processo de compra dele? Beleza? É importante você ter esses daqui, principalmente os canais de compra e conteúdo que consome. Tem uma frase da Lamborghini que eu gosto bastante que diz assim: você nunca vai ver um comercial da Lamborghini na televisão, porque as pessoas que têm dinheiro para comprar uma Lamborghini não estão assistindo televisão. Perfeito? Então eles sabem onde anunciar. Entende? Dores e necessidades. Quais são os seus principais desafios? Maiores frustrações? O que buscam em um produto e serviço? Motivação de compra e assim por diante. E outra, quais são os seus sonhos e objetivos? O que eles desejam no futuro? E como que o seu produto consegue ajudar eles nesse segmento? Aqui tem um exemplo de persona criada. Nome, Lucas Silva, idade, 35 anos, localização São Paulo, profissão, empreendedor digital, renda, R$ 8.000, desafio, precisa melhorar o marketing da sua empresa, mas não tem tempo para estudar sozinho. Canais sociais, Instagram e YouTube e assim por diante. Por que eu tô no YouTube? Por que você tá assistindo esse vídeo no YouTube? Porque eu sei que o meu público tá mais interessado em mim aqui no YouTube do que lá no Instagram. Então no Instagram eu não produzo tanto conteúdo ou eu não produzo conteúdo de valor como é o conteúdo que eu produzo aqui no YouTube. Lembra do que eu falei do brigadeiro ou do remédio de hipertensão? Pois bem, quando eu tenho um conhecimento sobre o meu público, fica fácil de eu segmentar ele na hora que eu for subir minha campanha. E o mais importante, você precisa estar com tudo planejado na sua campanha, a hora que você vai subir. Porque tudo precisa ser intencional. Tá com papel e caneta? Anota essa palavra aí, ó. Intencionalidade. Intencional. Você precisa ser intencional em todas as estratégias que você vai fazer. Por que você vai fazer o que você vai fazer? Com quem você vai falar quando você vai falar? E assim por diante. Na nossa turma da mentoria, a gente tem uma turma de mentoria que daí são só para quem realmente já fatura ou quer faturar na casa dos R$ 100.000. É um outro produto, inclusive para comprar esse produto precisa falar com a nossa equipe do comercial. Então se você tem interesse em faturar mais de R$ 100.000 por mês, a mentoria talvez pode ser o lugar para você. Mas lá na mentoria a gente tem um módulo que a gente fala de PNL. PNL, se você não sabe, é Programação Neurolinguística. E eu ensino eles o que é Programação Neurolinguística. Como que funciona a psicologia do nosso cérebro na intenção de compra. Então lá eles aprendem tudo, desde ferida da alma, arquétipo, enneagrama, etc, etc, que são palavras um pouco mais complexas, mas caso você tenha interesse também tem o YouTube aí onde você está assistindo essa aula, onde você vai conseguir ter pelo menos um norte e entender um pouco sobre essas ferramentas da mente humana. Mas você sempre tem que entender que tanto as redes sociais, tanto as campanhas de tráfego, quanto as campanhas de marketing, tudo que você for fazer, tem uma outra pessoa do outro lado. Sempre vai ser de pessoa para pessoa. Presta atenção nisso aqui. Você sempre vai estar falando com uma pessoa e você vai ser uma outra pessoa falando. Tudo que a gente faz na intenção de venda é pensado em outras pessoas que vão estar ali do outro lado. Quanto mais ferramenta eu tenho para me utilizar e conseguir validar minha narrativa, validar minha copy, validar minha oferta, mais eu tendo a vender. Quanto mais detalhe você tem sobre o seu público, mais fácil fica de você vender. Por exemplo, uma das coisas que a gente sobe campanha aqui, por exemplo, no meu nicho. Quando eu vou subir uma campanha de tráfego lá no Facebook, eu coloco lá a minha segmentação. Proprietário de pequenas empresas. Eu coloco lá também empresários, né, de pequeno porte ali, pequenos empresários. Mas tem uma coisa que funciona muito para mim, que eu coloco assim, ó, usuários de pagamento do Facebook nos últimos 90 dias. Tem esse público lá. O que é esse público? Pessoas que já utilizaram a ferramenta de pagamento do Facebook. O que isso quer dizer? Essa pessoa ou clicou no impulsionar ali em algum momento, ou essa pessoa já tentou subir uma campanha e não teve resultado. E quando eu coloco esse público, quando eu coloco essa pessoa, eu estou sendo bem assertivo na minha comunicação. Por quê? Porque uma pessoa que tentou subir uma campanha ou que já subiu uma campanha, é uma pessoa que tem o mínimo de conhecimento de gestão de tráfego. Logo, um dos meus produtos vão funcionar para eles. Entendeu? Isso é intencionalidade, senhores. Intencionalidade é todas as campanhas que vocês forem criar,
que vocês forem montar precisa ter um porquê. Quem que é? Por que que esse público ele compra e o outro público não compra? Como que eu consigo ser mais assertivo? Como eu consigo criar uma conexão com essa pessoa? Foi o exemplo que eu falei, você é empresário, você é vendedor. E assim, o seu criativo ele vai ficar cada vez mais assertivo. Por essa razão, da importância de você ter uma boa persona e de você ter um público-alvo. Percebeu que aqui o conteúdo tá descendo lá embaixo, né? O conteúdo é outro nível, é bem profundo aqui. Tá? Então aqui você não vai ficar aprendendo coisinhas simples, não. É realmente coisas que você coloca na prática para que vocês entendam o princípio e que as suas campanhas realmente gerem resultado. Beleza? Então, fechou? Segunda aula. Não esquece, para você ir para a terceira aula, faz essa atividade. Cria sua persona, cria seu público-alvo. Ah, Davi, mas eu tô começando agora no dropshipping, tô começando agora no mercado de afiliados. Poxa, qual o produto que você quer vender? Ah, eu quero vender um produto de emagrecimento. Pô, eu quero vender um produto de marketing digital. Quem são as pessoas que se interessariam em comprar aquilo ali? Escreve no papel primeiro antes de subir campanha. E bata o olho em lógica antes de sair seguindo receita pronta dessa galera. Porque vai por mim, essas receitas prontas nunca funcionam. No marketing digital, essas receitas prontas nunca funcionam. É sempre para enganar. Então, eu tô ensinando você a pensar aqui. Ah, vou vender um produto de emagrecimento. Quem está interessado em emagrecer? Quem está acima do peso. Quem que é mais focado em emagrecimento? Normalmente o público feminino. Onde esse público está? Facebook, no Instagram. Como que eu consigo chamar a atenção desse público? Um antes e depois, uma promessa de emagrecimento, etc, etc. Com base nesse produto, eu vou entender quem são as pessoas que podem comprar e eu posso vender mais produtos para aquele dali ainda. Então, posso vender ali o curso de emagrecimento, posso vender ali uma consultoria com personal trainer, posso vender vários produtos porque eu entendi a dor, entendi a necessidade. Pode vender um e-book de receitas saudáveis. Olha só. Por quê? Você identificou o público, seu público é as pessoas que querem emagrecer. Logo, você vai conseguir encontrar vários produtos para vender para aquele determinado público. E vai por mim, a sua validação de criativo, sua validação de oferta e narrativa vai ficar muito mais fácil. Fechou? Bora para a próxima aula então. Na próxima aula a gente tem mais conteúdo técnico aqui para vocês aprenderem. Bora lá!